Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Na tua presença toda glória, na tua presença nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos, ser Jesus glorioso, amoroso és tu, Senhor. Jesus glorioso, cria em nós um templo para te adorar e entronizar com poder da vida em nós. Enche nosso ser de ti, vem resplandecer o teu poder em nosso ser, e nós dizemos glória ante o trono teu. Aleluia, toda glória, aleluia, da tua presença. Nós, teus filhos, te adoramos. Vem, Cristo, vem, levanta entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração a ti, Senhor. Aleluia, tua glória. Erga tua voz, erga tuas mãos e declara: vem, domina, Senhor, domina, domina.
enche nosso ser, enche nosso ser. Levanta a tua voz e declare. Reina Deus soberano, reina. Tu és digno, Senhor. Cordeiro Santo, te adoramos nesta noite. Aleluia. Reina Deus. Aleluia. Levamos nossas vozes a ti, Senhor. E te adoramos, ó Deus. Aleluia, 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 Rei te adoramos. Aleluia, Aleluia. Levanta as tuas mãos. Senhor, nós estamos cantando que tu reinas, Senhor. Nós queremos que o teu reino nesta terra é hoje implantado, representado no teu Espírito. Atua em nosso meio ainda mais pelo teu Espírito Santo, Senhor. E manifesta o teu poder nesta noite para a tua glória. Senhor, desperta o coração de cada um que está aqui para crer ainda mais em ti, confiar ainda mais em ti, em nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Gostoso estarmos juntos nesta noite. Podemos desfrutar da palavra de Deus, da comunhão. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Estava orando por esta reunião hoje à tarde e agora conversei com o pastor Pedro sobre o que Deus vem falando, e vocês têm meditado sobre o Espírito Santo. E o Espírito de Deus está aqui esta noite. O Espírito Santo, ele está aqui para fazer aquilo que é necessário em nossas vidas, é aquilo que é o desejo de Deus. Amém? Quando Paulo estava cantando, eu estava me lembrando de um momento que, nesta data, hoje, há
40 anos atrás, nós estávamos juntos num retiro de jovens. O Paulo, com 13 anos de idade. Hoje é dia 29 de agosto. O Paulo, com 13 anos de idade. E eu com 16 anos. Paulo tocando uma guitarra azul, que vocês talvez já conhecem. Está guardada aqui atrás, eu vou levá-la hoje. E eu tocando uma bateria. E eu estava olhando o Paulo cantar, dizendo, reina Deus. A Bíblia diz que tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. Nós agradecemos que a palavra de Deus naqueles dias foi semeada em nosso coração. E eu sei que vocês vão ter um encontro de jovens agora, de adolescentes. Aproveitem isso. Vamos orar para que Deus batize jovens com o Espírito Santo, venha encher jovens com o seu poder. Então, como é importante isso? Naqueles dias ali nós nos batizamos nas águas. E eu estou falando de 40 anos atrás. Quem aqui tem menos de 40 anos? Levante a mão. Levanta a mão mais alto, quem tem menos de 40 anos. Hein? Então vocês estão ouvindo um pregador e um ministro de louvor, que é o pastor de vocês, que há 40 anos atrás estavam, hoje à noite, numa sexta-feira, hoje é um sábado, naquela vez era uma sexta-feira, começando um retiro de jovens lá na chácara. E a Magda estava junto. A Magda já estava ali. Depois nós criamos um conjunto, o nosso pastor chamava-se Ismael, então nos apelidaram dos ismaelitas. Mas é interessante, eu quis falar isso porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nesses anos a gente tem visto muitas coisas. Abra comigo a tua Bíblia e nós vamos continuar vendo ainda mais. E você também vai ser abençoado por Deus em muitas áreas da sua vida. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os homens. Para quem se manifestou a graça de Deus salvadora? Para todos. Quem sabe você está aqui nesta noite até se perguntando, como é que eu cheguei aqui? Porque você foi alcançado pela graça de Deus. Ou quem sabe você está aqui pensando, e será que alguém, e talvez até venha à mente o nome de um parente ou de um amigo, poderá ser salvo? Coloque isso diante de Deus, porque é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Creio no operar do Espírito Santo, na graça de Deus salvadora. Plano de Deus para as pessoas. Nessa semana, eu tirei para me encontrar com algumas pessoas que foram transformadas através da graça de Deus, salvas, e cada um tem uma história. Cada um com uma história interessante. E um que eu fui almoçar com ele ontem, ele enfrentou uma luta nesses dias, estava muito abatido, e ontem de manhã ele ligou o rádio cedo, e estava o pastor Leandro falando no rádio. E o Leandro estava contando a experiência dele, o Lea Liristeio, de quando ele deixou o futebol, ele estava abatido financeiramente, e alguém foi na sua casa, que era um treinador de goleiros, e pensou, e talvez até disse para ele, que ele estava acabado e no fim da sua vida. Mas depois esse homem viu a graça de Deus e a bondade de Deus, e o quanto a fé faz na vida de uma pessoa. Aí o Lê começou a falar do poder de Deus na tua vida, interiormente, e a renovação de Deus. E aquele homem disse para mim, pastor, eu estava abatido.
E com esse mesmo sentimento, que as coisas para mim estavam acabadas, mas com o testemunho daquele irmão, eu até quero conhecer ele. Eu fui renovado, fortalecido. Então esse é o Espírito Santo de Deus. Poder de Deus que faz coisas que a gente não imagina. E este homem, ele teve uma conversão interessante. Suas netas já foram com ele no congregar. Sua filha estava junto com ele quando eu fui visitá-lo. Seu genro. Nós vamos ter um jantar de homens na segunda-feira. O genro vai ir com ele. Então as coisas vão acontecendo por um atuar do Espírito Santo. E quando você lê o Novo Testamento, começando pelo livro de Atos, você tem a atuação de Deus, o Espírito Santo, alcançando pessoas que você nunca imaginou que poderiam ser alcançadas. Coisa incrível. Eu vou citar na Bíblia hoje algumas pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Inclusive, talvez você vai dizer, pai, eu me encaixaria nesse contexto ou nesse contexto. Você vai notar uma coisa, que ninguém aqui dentro é igual. Todos aqui dentro tiveram uma experiência diferente. Eu nasci num lar cristão. Meu pai me dá o nome de um profeta porque eu fui curado. Meu irmão que está aqui nasceu num lar cristão. Meu pai dá um nome para ele de um apóstolo. Meu irmão teve uma vida desde o início numa conduta com Deus. Eu tive alguns momentos difíceis. Eu não cheguei a sair da estrada, mas bati muitas vezes no guarda-reio. E voltava meio amassado. Guarda-reio é aquele ferro do lado da estrada nas curvas, sabe? Eu cheguei a ver o peral muitas vezes. Então, a experiência, por exemplo, a Aurica que está aqui veio da Suécia. Deus diz assim, ó, tem um brasileirinho lá que é a coisa mais querida, que eu vou dar para ele um presente, como eles dizem naquele país, importado. E ela veio para casar com o Paulo, para fazer o Paulo feliz. E lhe dar 2 filhas lindas. E aí a experiência da Maida comigo também. Deus olhou para ela e disse, vou fazer aquela guriazinha feliz. Entenderam? Esses dias um irmão estava dizendo, tinha que ser a Magda para ser tua esposa. Eu disse para ele, por que, irmão? Não, tinha que ser só ela mesmo. Então, como você conheceu, mas como você foi salvo? Cada um tem uma história. E quando você vai para a Bíblia, você vai, inclusive, para o livro de Atos. Você vai ver no livro de Atos algumas coisas interessantes. No capítulo 8, no versículo 15, você tem um mover do Espírito numa cidade chamada Samaria, aonde um homem que era mágico foi tocado por Deus. Houve um mover tão grande de Deus naquela região, que este homem chamado Simão, um mágico, um encantador, também se aproximou e se batizou. Lá na frente depois ele fez o que muitos fazem. Deixou de novo a sua natureza agir. E pensou em ganhar dinheiro no meio da igreja. Isso é comum hoje. Não quer dizer que ele não tenha se convertido. Mas logo ele se arrependeu de novo e continuou no caminho da fé. Mas nós temos um homem que ele era um mágico. Significa a graça de Deus, ela alcança as pessoas em todas as situações e condições da sua vida. Então nesta noite você vai dizer, eu não abro mão de ninguém mais. Porque
diz que esse homem, ele foi tocado por Deus. Esse homem, ele foi movido pelo Espírito, né? É no versículo 9: ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto. E você vai ver que este homem também, no 13 diz, o próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Um pouquinho mais à frente, nós temos a conversão de um homem que era um eunuco, um tesoureiro da Etiópia. Deus faz com que Filipe vá para o caminho que ele vai passar. E este homem que tinha ido adorar a Deus na sua limitação religiosa, ele tem um encontro com Filipe e logo ele é batizado. Então, o Espírito Santo pode fazer coisas incríveis. E Deus se trouxe aqui hoje à noite para dizer uma coisa: o Espírito Santo está nesta terra em pleno século 21 fazendo maravilhas. E se tu creres, então tu vais ver a glória de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas se converterem e os parentes caírem o queixo. E a gente mesmo às vezes fica rindo, né? A gente fica se olhando. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 13 do livro de Atos, tem um líder político que se interessou pela palavra, que era Sérgio Paulo, o procônsul. De novo, um outro mágico, um falso profeta está incomodando, mas diz que esse homem procurava ouvir e saber, né? Mas, e no final diz que o procônsul, vendo o que aconteceu, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, às vezes nós ficamos achando que algumas pessoas não vão se converter por estarem numa posição de autoridade. Gente, o prefeito de Porto Alegre hoje é um cristão. É um irmão. Quando o partido dele, e ele entrou junto no governo de Porto Alegre há muitos anos atrás, nós tínhamos uma licença para pregar o evangelho nas praças. E aquele partido, né, Paulo, cassou nossa licença. Mas anos passaram e este homem depois estava numa praça pública entregando a chave da cidade para mim. Então, o Espírito Santo está acima de tudo. É o Espírito de Deus que vai te fazer desfrutar, através da fé, de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus está salvando todo tipo de pessoas. Deus está salvando muitos atletas nos dias de hoje. Na sexta-feira que vem vai testemunhar na sede um ex-jogador do Inter, o Rubens Cardoso, que era lateral, que participou daquele jogo contra o Barcelona. Mas para mim, entre os feitos maravilhosos desse homem, foi ter ganho o Klemer para Cristo. E o Klemer tem ganhado muita gente para Cristo, então nós vamos ter os dois testemunhando. É interessante isso. Hoje, você olha a televisão, quando algum jogador de futebol faz um gol, eles apontam para cima. No passado, eles faziam a número 1, que era Brahma. Quem está lembrado disso? Foi proibido aí numa Copa. Não pode mais fazer, mas aquele número 1 antes era Brahma. Hoje o número 1 se chama Jesus. E está salvando dezenas e centenas de jogadores de futebol nesse país. É importante isso. Deus não faz acepção de pessoas, não exclui ninguém, mas está alcançando pela graça dele, salvadora, a todos os homens e a todas as mulheres. A todos. Na sequência, nós vamos ver no capítulo 16,
a conversão de uma senhora. Versículo 11. Mas vamos ler só a partir do 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Mulheres que foram ouvir a palavra. Certa mulher chamada o quê? Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, era uma pessoa conhecida na região, de boa condição, uma mulher que talvez ninguém imaginava. Ela tinha um coração temente a Deus, mas de acordo com a sua limitação religiosa. Mas ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela aceitou logo, quis se batizar, já levou o evangelho para a sua casa toda. Tem um texto que diz: crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então alguns machistas dizem que isso é promessa só para os homens, que é a conversão do carcereiro. Porque o homem, ele é autoridade espiritual. Ele é autoridade espiritual. Mas aqui diz que era uma mulher, Lídia, e que também levou o evangelho e toda a sua casa foi salva. Então você pode estar sozinho aqui hoje à noite, mas você pode crer que o Senhor, pelo poder do Espírito, poderá entrar e salvar toda a tua casa. Não desista. E é interessante porque são coisas que acontecem. E aí também são experiências diferentes, porque esse carcereiro, ele estava cuidando da prisão, e no momento que teve o terremoto, e as prisões se abriram, e Paulo ficou solto com os demais, ele pensou: o que me resta agora é tirar minha vida, em Filipos. E ele pensou: vou me matar. E logo já começou a se preparar para isso. E quando ele começa a se preparar para isso, Paulo diz: não te faça esse dano, não faz isso, nós estamos todos aqui dentro. Ele disse: meu Deus, o que eu tenho que fazer então para ser salvo? Porque ele sabia quem era Paulo. Paulo estava adorando, Paulo estava cantando. O que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então é uma experiência diferente. É um homem que é salvo e toda a sua casa junto, como Lídia, no mesmo tempo. Isso pode acontecer. Pessoas que se convertem e toda a sua casa é salva. Isso acontece às vezes juntos todos. Esse dia nós batizamos uma família com 5, o casal e os 3 filhos. É uma experiência agradável. Podemos ter aqui mesmo na congregação de vocês um atuar desse do Espírito Santo, quando toda a família se batizou junto. Então nós vamos perceber que o Espírito de Deus, ele se manifestou para fazer aquilo que é promessa divina. A graça de Deus se manifesta salvadora para todos. E eu quero orar nesta noite e abençoar a tua vida, porque também, além da salvação, também Deus tem poder para curar a outros. A questão do carcereiro está em Atos também 16, mas aí já é a partir do versículo 27. E aí nós indo mais à frente um pouco, nós vamos ter uma outra experiência interessante. Voltando só, mais uma vez só ao 16, diz que no versículo 1, chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado o quê? Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, o pai deste jovem não era convertido, mas ele tinha uma avó convertida, ele tinha uma mãe convertida, e tornou-se um colega de Paulo. Isso é obra do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos
colocando condições ou regras. Se não for assim, não funciona. Nós temos que aprender uma coisa: o que funciona é quando Deus está presente e quando Deus está atuando. Isso é o que funciona. Dele dava um bom testemunho, a ponto do apóstolo querer levá-lo. E o apóstolo não teve decepção com este jovem, porque lá na carta aos Filipenses, Paulo diz: a ninguém eu tenho condição de falar como desse rapaz. Ele serviu comigo como um filho ao pai, ele é fiel. Imagina um jovem aqui, de 19, 18 anos, passar um pregador do exterior aqui e querer levá-lo junto. Eu me lembro uma vez quando o Mor Cirulo passou em Porto Alegre, muitos anos atrás, em 98, e quis levar o Christian junto. Ele se apaixonou pelo Christian e disse: come on. E quer levar um alemão junto. Depois nós fomos visitar o Mor Cirulo em 99, lá no escritório dele em San Diego. E ele me abraçou e disse: Christian. Eu fiquei até com ciúmes. Christian. E é que o Christian falava bem inglês, e o meu inglês, eu ainda estou em fase de aprendizado. E tinha sido motorista dele. E ali ele perguntou para o Christian e para nós: o que vocês querem? Eu disse: a gente só veio lhe visitar, conhecer seu escritório. Ele chamou um secretário e mandou dar coleções de vídeos, de livros para nós. Eu disse para o Christian: nós não podemos levar tudo isso, Christian. Nós estamos com malas também. E ele disse para um rapaz que trabalhava com ele: pega o carro da minha esposa. Olha só. Pega o carro da minha esposa e leva eles para comer no melhor restaurante. Eu falei: é isso aí. É isso aí. Isso mesmo. É assim que se faz. Americano bom esse. Mas é interessante. É gostoso. Imagina alguém passar e dizer: vem comigo. Esse garoto, o pai dele não era uma referência cristã, mas ele era, por causa da obra do Espírito Santo. Deus, por isso que, mulher, mãe, tu consagrada a Deus, o Espírito Santo pode fazer muito através da tua vida. Muito, muito, muito através da tua vida. Diz que um dos segredos da vida de John Wesley foi a mãe dele. Eu conheço um pregador chamado João Carlos Ortiz. Entre os argentinos, quem sabe ele foi o mais bem sucedido na América. E na época dele, um pregador mais conhecido. E quem sabe, o pregador da língua hispana mais qualificado. Estou falando como pregador. Um dos homens que mais conheceu a palavra na Argentina, chamado João Carlos Ortiz. Quando ele era criança, a sua mãe era viúva. E Deus falou para ela e ela acreditou. Irmão, acredite quando Deus falar. E ela acreditou que um dos filhos dela poderia ser usado por Deus. Ela morava numa cidadezinha pequenininha, do interior da Argentina. Então ela disse para os parentes dela: eu vou embora porque eu vou educar os meus filhos na cidade, porque um deles vai ser um grande pregador. E ela olhou para o João Carlos, Deus falou para ela, e ela colocou ele desde pequenininho no inglês. Ele era magrinho, fraco, feio. Não é muito bonito até hoje. Mas Deus o usou poderosamente no mundo todo. Então essa é a obra do Espírito Santo. Então, o que eu estou colocando hoje para vocês são coisas lindas que Deus tem feito. Áquila e Priscila também estão, né, aqui no contexto de Atos. Áquila e Priscila, eles foram tremendamente abençoados por Deus.
Romanos capítulo 16, versículos 3 e 5. 3 a 5 diz, na carta de Paulo aos Romanos: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne, o quê? Na casa deles. Foi um casal que se converteu. É uma experiência diferente, acontece isso, às vezes acontece Deus salvar um casal, salvar uma família, e a igreja começa na casa deles. Saúda a igreja que está na casa deles. A igreja Encontros de Fé começou em nossa casa lá em Gravataí. Não digo isso para me vangloriar, mas começou lá em casa, como um grupo caseiro, nós estudando a palavra. Abre a tua casa para receber, e Deus pode fazer maravilhas na tua casa. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, diz: Filemão, meu querido, saudações para ti e para a igreja que está na tua casa. Havia também na casa de Filemão, na cidade de Colossos, um congregar. Meu amado, a igreja não é esse salão, não é esse templo. A igreja é o corpo de Cristo. Esse casal diz que deu a sua vida pelo apóstolo, se expôs no meio dos gentios, e Deus colocou algo forte na casa deles. Então creia que o Senhor pode abençoar a tua casa. A igreja em Caxias do Sul começou numa casa. Em outros lugares também ela começou numa casa. O trabalho daqui também começou numa casa. Coloque toda a tua vida e tudo que tu tens diante de Deus, e creia que o Espírito Santo pode fazer maravilhas. E pessoas que tu nem imagina poderão ser salvos pelo poder de Deus. Amém? Eu citei Filemão. Filemão teve um criado, um empregado que ele roubou. Ele aprontou e depois foi preso. E o cara teve, a sorte no sentido espiritual de ficar na cadeia com Paulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemão, pedindo que Filemão recebesse Onésimo de volta. Dizendo: recebe esse filho na fé que eu gerei entre algemas. Minha esposa estava comigo quando eu fui esses dias aqui na cidade de São Leopoldo. E um homem que era um dos grandes traficantes estava lá com um automóvel no pátio dele escrito Estrela do Cárcere. Muitos de vocês não sabem, mas um criminoso se converteu muitos anos atrás na penitenciária de Charqueadas. E esse homem teve uma visão e abriu uma igreja chamada a Estrela do Cárcere. E este homem mudou a história daquela penitenciária. E este homem que me recebeu, ele disse: meu Deus, eu queria tanto te conhecer, porque eu te escuto há mais de 20 anos no rádio. Há 25 anos atrás eu recebi uma carta dos irmãos da Estrela do Cárcere me pedindo um violão. Eu pedi a doação de violão, eu fiz uma chorada boa também no rádio. Vieram 30 e poucos violões. Mandamos tudo para a prisão. Eu pedi rádios, me mandaram dezenas de rádios, nós mandamos tudo para a prisão. Anos depois, pastor Christian, pela Sociedade Bíblica, começou a investir nas prisões, e esse líder foi solto. E o pastor Christian me ajudou tremendamente. Mas quando ele saiu da cadeia, ele disse: pô, Christian, eu queria encontrar um homem. Eu queria dizer: esse homem é meu sogro. O Espírito Santo entra em todos os lugares. O Espírito Santo não pede permissão para o porteiro eletrônico, ele é educado.
mas ele pode entrar por meios de comunicação. O Espírito Santo faz coisas fortes. Nós temos um casal na portaria da igreja, que sempre que eu entro, eu fico olhando para aquele casal. Eles estavam separados. A jovem tomou uma decisão: vou tirar a minha vida. Mas ela, quando toma os remédios para se matar, ela liga a televisão. E quando liga a televisão, eu estou pregando na televisão. Ela vai à noite no culto, ela se converte. E Deus restaurou a vida dela e o casamento deles. Para Deus nada é impossível. Creia na obra do Espírito Santo. Creia no poder de Deus. Filemão, recebe Onésimo, filho que eu gerei entre algemas, na prisão, na cadeia. Eu tive experiência na minha vida de ganhar pessoas para Cristo onde eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Talvez tu já ouviu, uma vez eu fui à Holanda. Em 98 eu fui à Suécia, numa convenção da Suécia. Me hospedei na casa do irmão da Eurica. E na volta passamos na Holanda para conhecer o escritório de Portas Abertas. Numa cidadezinha chamada Ermelo. Ermelo é pequeno demais. 6:30 da tarde, fecharam todas as portas da cidade. Não tinha uma lancheria, não tinha uma farmácia, não tinha nada. E a gente com fome. Roncava aqui, roncava tudo. E nós fomos para a pensão que nós tínhamos ficado hospedado, era de um casal, era uma família. E a mulher disse: o que eu tenho é uma sopa com pão. Eu disse: bom, vai pão com sopa. E o pão era muito gostoso. Eu olhei aquele pãozão grande e pensei: oh, glória a Deus. Mas daí ela sentou com o marido na mesa. Sentou o meu colega. E sentou mais um outro. Eu falei: mas esse pão para 5, Senhor, multiplica. Aqui não são 5 pães, aqui é um pão para 5. Sentou um rapaz na mesa. Um brasileiro. Ele disse: vocês são brasileiros? Não somos. Ele disse: eu estou aqui faz 4 meses. Já fui no correio, já fui em tudo que foi lugar da cidade. E nunca passou um brasileiro por aqui. Eu fui o primeiro a vir. E agora vem um brasileiro e o outro brasileiro jantar comigo. Ele era um engenheiro que estava numa empresa lá. Ele ficou tão alegre que jantou com a gente. E eu pensei: ele vai ser salvo. Ah, ele vai ser salvo. Eu vou comer o pão dele, mas eu vou ganhar ele para Cristo. Resultado: foi nada. Só para tu prestar atenção no que eu estou dizendo. Isso aí acordou os que estavam dormindo. Para quem não estava prestando atenção, eu estou falando sobre o operar do Espírito Santo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Tá bom? Ele se converteu, eu deixei a minha Bíblia com ele. A Bíblia nova com ele. Ele foi salvo. Graça de Deus. Aí nós fomos para Amsterdã. E um homem dono de um hotel muito rico nos deu um desconto por uma ligação lá de Portas Abertas. E quando nós chegamos lá, nos anunciaram. E a gente foi ali todo acanhado, um hotel bom. Aí veio o gerente e disse: o que vocês fazem? Eu disse: eu sou pregador. Eu tinha um folderzinho das campanhas. Eu dei meu folder para ele. Ele olhou para mim, olhou para o folder, viu que a foto era minha. Foi lá dentro. Quando ele foi lá dentro, voltou o dono do hotel. E disse: o senhor é esse aqui? Eu digo: sim. O senhor é um evangelista no Brasil? Eu digo: sim. É uma honra recebê-lo. Eu disse: oh, maravilha. Vocês vão jantar comigo hoje à noite? É o que eu estava esperando. Deus falando. E aí, eu disse para ele, na conversa, eu falei: eu vou só ali agora no carro, já volto. Eu vou colocar mais... Como é que é esse sticker de estacionamento? E já volto. Ele disse: não, senhor, eu faço pelo senhor. O dono do hotel pegou uma moeda do bolso, disse: é Deus falando. Foi lá e colocou o ticket e disse: o senhor pode deixar a noite toda ali. O gerente do hotel ficou assustado. Ele não fazia isso por ninguém. Nós havíamos dormido numa pensãozinha bem pequenininha, mas havíamos ganhado uma pessoa para Cristo. Então Deus nos preparava essa bênção em Amsterdã.
E ele pegou o telefone e disse: eu conheço um casal, um chileno, e eu conheço uma portuguesa. O nome deles é José e Maria. E eu conheci o José e a Maria. Umas figuras. Um chileno e uma portuguesa. Então, quantas histórias nós poderíamos contar por obra do Espírito Santo? Mas o que eu estou colocando para vocês é que para Deus não há nada, nada, nada impossível. Cornélio. A história de Cornélio é linda e maravilhosa. Cornélio era um centurião, um homem correto, um homem honesto. Queria conhecer a Deus. Deus lhe dá uma visão. Ele manda seus servos ir convidar Pedro onde estava. Deus fala com Pedro. Deus dá uma visão para Pedro para poder ir, porque ele era um gentil. Deus prepara Pedro. Anota isso. Deus é quem prepara todas as coisas. Pedro tinha um coração duro para os gentios, mas Deus falou com ele. Deus lhe deu uma visão e Pedro então obedece e vai à casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio diz o seguinte: estou aqui com toda a minha família, meus parentes, meus amigos e meus vizinhos. O cara era um agregador. O sujeito é aquele tipo de líder. Estava me esperando mesmo, já sabia. Caiu a bateria do microfone, a minha ainda está em dia. Enquanto a minha bateria estiver forte, eu vou pregar o Evangelho. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. Então tem gente que é assim. Às vezes Deus escolhe pessoas em certas regiões e salva aquela pessoa, e porque ela é influente, ela vai ganhando outros. Eu tenho um amigo meu na grande Porto Alegre, que ele era resistente ao Evangelho. A esposa se converteu. O dia que eu fui na casa dele, em 1994, ele ficou sabendo que ia um pastor lá, ele me recebeu de bermuda, chinelo, e quando eu entrei, ele estava com os pés em cima da mesa do centro. Mas esse pastor não vai gostar de mim, vai embora invocado. Ele encontrou um pastor diferente, calça jeans, tênis. Eu não botei os pés em cima da mesa para não complicar. Mas foi engraçado. Aí vem um garotinho dele com um saquinho de bolitas de gude. E começou a brincar no tapete. Ele falou: sai pra lá, guri, com isso. Eu falei: não. Eu fui o melhor jogador da rua. Fui mesmo. O meu esporte que eu fui melhor em tudo que eu fiz na vida foi bolita de gude. Eu comecei com 3 bolitas de gude emprestada de um amigo meu e terminei minha carreira com 4 latas de 4.500. Tudo ganhada, sem fazer bolinho. E eu disse para o garoto: como é que é o teu nhaque? Nhaque é isso aqui. O Paulo voltou. Só nem nhaque. Obrigado, Paulo Figueiró. Eu disse para ele: me dá uma bolita de gude, bota 3 ali. E eu: me dá 3. Acertei. O cara disse: esse pastor é louco. Joga bolita de gude. E eu acertei de longe. E não é rasteirinha, por cima. Eu creio que ali o Espírito Santo atuou também. Eu disse: Senhor, tu fez com que Davi acertasse Golias. Me dá uma mira diferente. Porque quem jogou bolita de gude aqui da minha época sabe. Uma coisa é rasteirinha. Outra coisa é chegar de cima e pá, dar uma seca. Seca é uma bem forte. Aquelas que às vezes, quando tu dava na joga do outro, podia o quê? Quebrar. Eu era malvado. Além de bom, malvado. Mas Deus já me transformou em parte. Então, aí o cara disse assim: ah, legal tudo. Nós temos um clube aqui perto. Vocês jogam futebol? Eu disse: jogamos. Vocês têm time? Temos. Quer mandar uma bola com a gente? Queremos. Vamos fazer um churrasco para você, então ficou melhor. Marcamos, né, Paulo? Te lembra?
Marcamos lá e entramos num acordo. Nós não vamos ganhar deles. Vamos empatar no máximo. Empatamos 3-3. Primeira bucha quem fez foi a unção. Puf! O filho dele era o goleiro, você lembra? O filho era o goleiro. Pai, segura! Os caras disseram, esses crentes jogam. Dali começou, esse homem se converteu, ganhou a irmã dele, ganhou o cunhado, ganhou uma tia, ganhou um tio, ganhou um primo, ganhou uma prima, a esposa do primo, o esposo da prima, ganhou os cunhados, marido dos que trabalhavam lá, as secretárias com ele, foi ganhando, ganhando e ganhando pessoas e está ganhando até hoje. Por quê? Porque são pessoas agregadores. Deus sabe o que fazer. Algumas pessoas que eu não vou chegar, Deus vai levar alguns a chegarem. Então eu creio nisso. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder de Deus. E eu vim dizer para ti assim, ó, que o poder de Deus, o Espírito de Deus é o que vai fazer a diferença na vida de vocês. Confia em Deus. Confia em Deus. Alguém diz, Isaías é um cara esperto, fez marketing, foi bom vendedor, isso foi aquilo. Ele venceu na vida porque eles tinham grana, investiram, compraram barraca, pagaram um ano o aluguel do Teatro Presidente. Isso tudo foi bondade de Deus. Mas essas pessoas têm que admitir uma coisa: nós somos homens de Deus, nós cremos na pessoa do Espírito Santo. O Evangelho para nós é o poder de Deus. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós não confiamos em nós. Eu confio em Deus. Eu confio que a graça de Deus se manifestou salvador a todos. Então tem todo tipo de gente na Bíblia. E todo tipo de família, que nem a tua. Tem até um discípulo de Jesus que a sogra morava com ele. Pedro. Então, vai dizer, pastor, onde é que você não sabe o que eu passo? Não, tem todo tipo de história na Bíblia. Pedro tinha a sogra em casa e ainda a sogra tinha adoecido, não podia ir embora. Então, o que eu estou colocando essa noite é que o Espírito Santo, que começou a igreja, atuou em pessoas normais que nem dos dias de hoje. Pastor, mas nós hoje temos que entender que as coisas evoluíram. As coisas se modernizaram. Mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus e o Espírito Santo continua atuando tremendamente nas vidas. Quinta-feira eu fui pregar na sede. Minha esposa estava junto. Eu disse, preguei sobre Ana. E preguei sobre Eli quando interpretou mal a mulher. Teve ela como embriagada. E se às vezes nós olhamos as pessoas pelo exterior e julgamos as pessoas, mas elas estão pedindo, tomara que as pessoas notem como eu estou. Tomara que alguém se aproxime de mim e me ajude e me diga algo que eu preciso ouvir. Há 5 anos atrás, um casal tinha saído magoado da igreja. Ele entrou dizendo, tomara que alguém saiba como eu estou para me ajudar essa noite. O cara falou, naquela hora parece que tu estava falando comigo. Pastor, me perdoa. Eu volto, faço o que vocês precisam, pastor. Eu quero ficar junto. Eu estou 5 anos sofrendo. Eu não tinha visto eles quando eu escolhi a mensagem. Mas Deus sabia. Eu começo a ministrar acima de festa uma jovem ali na frente. Uma garotinha se manifesta, eu desço. Ela estava com pinturas escuras. Isso aqui tudo parecia banda de rock. Tudo manchado aqui. Ela se abraçou em mim, um demônio se manifestou. Ela puxa as mangas, os braços todo cortado. Mas Deus me deu uma revelação sobre ela quando ela estava ali e eu desci. Ela disse, isso aqui eu não aguento mais, 16 anos de idade. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele conhece os nossos segredos, não expõe os nossos segredos. Ele cura os nossos segredos, para que nós sejamos abençoados por Deus. Então vamos ficar de pé agora. Eu poderia citar outras e outras histórias da Bíblia. E outras pessoas em situação diferente.
Felipe foi muito usado. Deus lhe abençoou com uma família. Talvez nós tenhamos Cornélios aqui esta noite, que ainda estão adormecidos. Eu sinto dizer isso essa noite. E Deus quer te levantar. Só deves crer no Espírito Santo. Talvez tenha um Cornélio perto da tua casa. A pessoa que deu o convite para o irmão Carlos Anaconde a ir na cruzada foi tremendamente usada por Deus. Porque lá estava indo um homem para se converter, que Deus o usaria para mudar a história da Argentina. A enfermeira que entrou no quarto junto com outras irmãs e orou por Ponha no show quando estava com tuberculose, foi mandada pelo Espírito Santo e tornou-se a maior igreja da Coreia e por muito tempo a maior igreja do mundo. Eu fui lá, uma noite de chuva fortíssima, 10:30 da noite, 11 mil pessoas clamando e chorando debaixo de chuva. Então, feche teus olhos. Diga, Deus. Diga, Deus, eu coloco em Ti as minhas dúvidas. Diga, as minhas inseguranças. E eu te peço, Deus, me toma pelo Teu Espírito Santo. Agora, Deus, usa-me para a Tua glória. Diga, vem o Espírito Santo. Atua em mim, Senhor. Atua naqueles que eu vivo perto. Atua nos meus parentes, Senhor. Diga, Espírito Santo, eu creio na Tua atuação. Diga, Espírito de Deus, te move nessa cidade. Te move em minha vida. Diga, usa-me, Senhor. Usa-me para a Tua glória, Senhor. Usa-me para a Tua glória, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Usa-me para a Tua glória, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Toca a minha vida, Senhor. Muitos anos atrás, aqui nessa cidade tinha uma tenda de um pregador de fora do país que veio para cá. E ele emprestou essa tenda para um pastor pobre de uma igreja pequenininha batista lá do bairro Santa Rosa, em Porto Alegre. E eu estava começando meu ministério. Eu estava orando no meu quarto e eu estava atrás de tendas para comprar. E eu fiquei sabendo que esta tenda estava à venda. Então eu fui lá no bairro Santa Rosa, um dos bairros mais pobres de Porto Alegre, conheci essa tenda. E quando eu cheguei, estava chovendo muito. E tinha um homem com uma capa de chuva e um chapéu, cavocando, fazendo um valo ao redor da tenda. E eu entrei, na época eu tinha um Santana azul, que era da minha esposa, um Santana novo. Eu era um empresário próspero naquela época. Meu pai era um empresário próspero naquela época. E eu entrei naquele pátio, parei aquele Santana. E aquele homem veio, eu desci, entrei na tenda, ele entrou dentro de mim e disse, sim, eu disse, eu vim conhecer essa tenda. Eu fiquei sabendo que ela está à venda. Ele disse, sim, mas é uma pena. Ela é tão útil para pregar o Evangelho. Eu disse, mas é para isso que eu quero. Ele disse para mim, o pregador da tenda vai vir hoje à noite. Eu disse para ele, como é que está? Ele disse, está muito difícil. Ele disse, está muito difícil. Eu estou sem dinheiro para propaganda. Não sei se eu vou conseguir pagar a luz que ligaram. Mas eu confio em Deus, ele falou. Eu confio no Espírito Santo. Presta atenção. Eu confio em Deus. Ele disse, quem é o teu pastor? Ele disse, meu pastor é o Nilson Machado. Paulo conhece o pastor Nilson Machado, é um pastor muito querido da Batista Filadélfia de Canoas. Seus filhos são meus amigos, vão seguidamente na sede assistir os cultos. O Nilson já é um senhor
avançado de idade hoje. Ele disse: o meu pastor disse uma coisa para mim, que se eu me apertasse, olha só, eu ligasse para ele, porque ele tem um amigo que é um homem bem de vida, e esse amigo dele investe na igreja. É um homem que oferta, é um homem que ajuda a obra. Ele me deu, inclusive, eu tenho até um papelzinho no meu bolso, eu estou com o nome desse amigo dele, que eu posso ligar e dizer que foi o Machado que mandou eu ligar. E quando ele puxou o telefone, eu vi um acento na última letra. E disse: o telefone, confere e vê se é 3040-0257. Ele falou: é esse mesmo. Eu disse: esse amigo do teu pastor é meu pai. Aquele homem começou a chorar. E eu também. Naquela noite o dono da tenda foi lá, mas eu preguei aquela noite. Eu nunca tinha pregado numa tenda. Foi a primeira vez que eu preguei numa tenda. Eu não comprei aquela tenda. Mas Deus falou comigo que quando Ele está na obra, Ele faz todas as coisas esplendidamente bem. Nós pagamos a cruzada para aquele rapaz. Nós ofertamos até o final. Contratamos carro-som. E muitas pessoas se converteram. E a chuva parou à noite. Então agora feche teus olhos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu oro para que o poder de Deus te envolva. Eu oro para que o poder de Deus te toque. Eu oro para que o Espírito Santo te envolva. E que tu saias das tuas limitações. Eu oro para que a fé cresça em teu coração. Eu oro agora tomando autoridade contra os demônios, a feitiçaria, a bruxaria nesta região. E eu declaro um atuar do Espírito Santo de forma sobrenatural nesta região. Opera poderosamente, Deus. Opera poderosamente, Deus. Diga: sonda-me, Senhor. Diga: usa-me, Senhor. Como um farol que brilha Levanta tuas mãos. à noite, como ponte sobre essa água, como abrigo, flecha que quero ser. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Entraram pessoas aqui ansiosas hoje pela sua família. Toma-me com forte Entraram pessoas aqui tua temerosas palavra sobre os seus filhos, sobre a sua casa. e enche-me. Venha na frente dizendo: eu entrego a minha família e minha casa para Deus. Enche Eu entrego toda a minha casa, só minha a ti. família para Deus. Vem cá que eu vou orar para ti. Então, Vem cá. Teus vizinhos, teus amigos, Deus vai fazer usa-me, coisas novas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
Usa-me, Venha cair entre no Senhor. descanso de Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes Sobre as águas como abrigo. brilho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade qualquer Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eu estava uma vez pregando na cidade de Boston. E tinha um brasileiro que estava sentado atrás de mim e disse: quanta história fantástica. Como dizendo, da onde esse cara inventou tudo isso? Ninguém consegue inventar a perfeição que o Espírito Santo realiza os fatos. Ninguém. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei,
que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.